E aí, galera, beleza? Bora estudar? Então, hoje a gente vai estudar dilatação térmica. A dilatação térmica é um fenômeno bastante comum, bastante simples, né? É muito fácil de ser observado e é um tema muito importante quando a gente estuda termometria, né? São as formas de se medir a temperatura. É só lembrar do termômetro clínico, né? Esse termômetro que a gente utiliza, aqueles um pouquinho mais antigos, antes de serem digitais, a gente conseguia ver dentro do termômetro uma coluna de mercúrio que subia, indicando a dilatação, mostrando a dilatação do mercúrio quando o termômetro era encostado ao paciente, né? Encostado na pessoa, e acabava informando indiretamente a temperatura da pessoa após o termômetro entrar em equilíbrio com ela, né? Então, não só no mercúrio do termômetro, mas o leite quando derrama depois de fervido, as juntas de dilatação que tem na construção civil, nas pontes. Então, a dilatação térmica é um fenômeno bastante fácil de ser percebido, né, no dia a dia e muito importante para ser discutido aqui dentro da termometria, que são as formas de se medir temperatura. O que é, na verdade, a dilatação térmica? A dilatação é um aumento das dimensões de um objeto, um aumento no tamanho do objeto, quando ele é sujeito a um aquecimento, ou seja, as moléculas vibram, né? E quanto mais elas vibram, maior a temperatura. A gente lembra até o conceito de temperatura, que é a medida indireta desse grau de agitação, né? Então, quando um objeto é aquecido, as moléculas vibram e aumentam essa amplitude de vibração, aumentando, portanto, a distância entre elas. E esse aumento na distância, né, nesse grau de liberdade que elas acabam adquirindo por conta do aumento da vibração, provoca um aumento nas dimensões do objeto. No caso dos gases, como o grau de liberdade é bem maior, né, então eles se expandem muito, né, a dilatação dos gases é chamada até de expansão, porque o aumento de volume é bastante significativo. Nos líquidos também é bastante considerável a variação de volume, a variação de tamanho. Nos sólidos ele é um pouquinho mais discreta, porque o grau de liberdade das moléculas é menor no caso dos sólidos, né? Mas em todos os casos a gente percebe que a dilatação térmica está associada ao aumento da temperatura do objeto. Bom, para a gente fazer uma análise quantitativa desse fenômeno, a gente vai pensar inicialmente que um objeto naturalmente tem três dimensões, ele tem um comprimento, tem uma largura, tem uma altura, e cada aumento que ele sofre, cada variação que ele sofre nessas dimensões, a gente considera como sendo uma dilatação linear, né? Então, um objeto normalmente tem três dimensões, cada dimensão daquelas sofre uma dilatação linear. Então, a primeira dilatação que a gente vai analisar é exatamente a dilatação linear que um objeto pode sofrer. Dilatação essa que ocorre, portanto, em apenas uma dimensão. Bom, a gente, para tornar essa análise quantitativa mais compreensível, eu vou sugerir aqui um experimento mental para a gente ver quais são os fatores que interferem na dilatação de um objeto. Então vamos imaginar que a gente possua aqui um metal hipotético, um metal M qualquer, e a partir desse metal a gente vai construir duas réguas, uma régua A e uma régua B. Essa régua A, vamos estabelecer aqui que ela possua 1 metro de comprimento, então tem um comprimento inicial igual a 1 metro, e uma régua B com um comprimento inicial de 2 metros. Importante a gente lembrar o seguinte: esses comprimentos iniciais que as réguas apresentam, 1 metro e 2 metros, eles foram medidos quando essa régua estava numa temperatura inicial T0. Temperatura ambiente, por exemplo, né? Uma temperatura de 20, 25 graus Celsius, elas tiveram então essas dimensões registradas aí, esses tamanhos, esses comprimentos registrados. Então a régua A possui 1 metro de comprimento nessa temperatura T0 e a régua B possui um comprimento inicial de 2 metros nessa mesma temperatura.
Vamos imaginar que essas duas réguas feitas desse metal M foram aquecidas até uma temperatura T. Então elas atingiram uma temperatura T final e, atingida essa temperatura, esse aquecimento sofrido pelas duas réguas, elas então vão apresentar suas dilatações. Elas vão crescer, a régua A vai crescer para um lado, vai crescer para o outro lado, vai sofrer uma dilatação. E como ela tem 1 metro de comprimento, qual seria uma variação de comprimento, uma dilatação razoável para uma régua de 1 metro? É uma dilatação muito pequena, né? Porque ela tem 1 metro de comprimento e os sólidos não se dilatam muito, se comparado com os outros estados, né? Então vamos imaginar uma dilatação pequena. Para a gente fazer uma conta fácil de resolver, a gente pode pensar em dilatações em centímetros ou até mesmo em milímetros. Vamos imaginar que ela tenha sofrido uma dilatação de 2 centímetros, para ficar uma operação fácil. Então ela sofreu uma variação de comprimento, cresceu aqui para os lados e teve uma dilatação de 2 centímetros. Muito bem. Essa régua, ela passou a ter, então, após esse aquecimento, um comprimento de 1 metro mais os 2 centímetros que ela teve de dilatação. O que aconteceu com a régua B? A régua B foi aquecida da mesma forma, então ela também sofreu um aumento de comprimento, cresceu para um lado, cresceu para o outro lado, ela aumentou seu comprimento, mas é bastante fácil a gente deduzir o seguinte: se essa régua A, feita deste metal, sofreu uma variação de temperatura de T0 até uma temperatura T, e nesse intervalo teve um aumento de comprimento de 2 centímetros, esta régua B, feita do mesmo metal, ao sofrer a mesma variação de temperatura, vai sofrer também uma dilatação, e essa dilatação, obviamente, serão 2 dilatações que essa régua sofreu. Então, cada metro desta régua B vai sofrer a sua dilatação igual àquela sofrida pela régua A. Então, esse metro da régua B vai sofrer uma dilatação de 2 centímetros. Este outro metro da régua B vai sofrer outra dilatação de 2 centímetros, totalizando então uma dilatação, uma variação de comprimento, ΔL, né, igual a 4 centímetros. Bom, a gente consegue deduzir facilmente a relação que existe entre os comprimentos iniciais e as dilatações que essas duas réguas sofreram. É só a gente pegar os dados aqui, por exemplo, da régua A. A régua A tinha um comprimento inicial de 1 metro e após o aquecimento apresentou uma variação de comprimento de 2 centímetros. Então, se a gente fizer uma relação de proporção direta, porque é uma proporção direta, a gente percebe que quanto maior a régua é, tanto mais ela irá dilatar. Então, se a gente expressar isso numa proporção direta, a gente observa o seguinte, que tanto a régua A quanto a régua B mantém a mesma proporção entre os seus comprimentos e as suas dilatações. E a gente mostra isso facilmente. Como é que a gente estabelece uma proporção direta entre dois valores? Duas grandezas são proporcionais quando a divisão entre elas, quando a razão entre elas é uma constante. Então, se a gente fizer a variação do comprimento da régua A dividida pelo comprimento inicial dela, a gente encontra quanto? Variação do comprimento, 2 centímetros. Dividida pelo comprimento da régua inicial, 1 metro. Então, ela sofre uma dilatação de 2 centímetros para cada metro. Vamos fazer a mesma coisa para a régua B. E vocês vão perceber que essa afirmação é verdadeira, né? Então, ela tem um comprimento inicial de 2 metros e apresenta uma variação de comprimento de 4 centímetros. Ou seja, se a gente dividir a variação do comprimento pelo comprimento inicial, a gente volta a achar o quê? 4 centímetros de dilatação em 2 metros de comprimento. Dividimos aqui 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, isso vai mostrar para a gente que são 2 centímetros para cada 1 metro. Isso mostra uma coisa muito importante. Qualquer régua que nós construíssemos desse metal M
e que sofresse a mesma variação de temperatura que aquelas duas sofreram, a gente ia ter no final a mesma relação entre a variação de comprimento e o comprimento inicial, ou seja, de 2 centímetros para cada metro. Então, se eu tivesse uma régua de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, ela teria uma dilatação cuja proporção se verificaria exatamente igual à das réguas A e B. Então, a gente pode escrever essa relação de proporção direta para qualquer régua que seja feita desse metal e que sofra aquela variação de temperatura. Então a gente pode escrever genericamente o seguinte: a variação do comprimento dividida pelo comprimento inicial é constante para todas as réguas feitas desse metal. E aí tem um detalhe importante. Se eu introduzir nessa relação a variação da temperatura, não deixará de ser um valor constante, como a gente observou nas réguas A e B. Poderia aparecer, por exemplo, aqui, 20 graus Celsius. Do lado de cá também, 20 graus Celsius. Aí apareceria aqui 20 graus Celsius. Observem que a razão não vai mudar se a gente introduz a variação de temperatura nessa proporção matemática. Então, essa razão ela é uma constante para qualquer régua que seja construída com aquele metal M que nós utilizamos para fazer as réguas A e B. Muito bem. A tarefa nossa agora é a gente descobrir, nesse caso hipotético que a gente imaginou, que a gente criou aqui, né? Quanto seria o valor dessa constante? Qual é o valor que representa a constante característica desse metal M? Então a gente faz uma aplicação dos valores nessa expressãozinha matemática e vamos descobrir qual que é a constante que nesse caso hipotético representaria o comportamento térmico do metal M. Então, por exemplo, ΔL sobre L0 vezes ΔT, delta de temperatura, é igual a uma constante. Vamos lá. Qual foi o ΔL sofrido pela régua A? Foi um ΔL de 2 centímetros. Então vamos fazer aqui a expressãozinha, 2 centímetros. Qual era o comprimento inicial dessa régua? Deixa eu tirar isso daqui. Qual era o comprimento inicial daquela régua? Aquela régua tinha 1 metro de comprimento. Qual foi a variação de temperatura que ela sofreu? Ela sofreu uma variação de temperatura. Vamos pensar, qual seria uma variação de temperatura razoável para uma régua de metal? Bom, os metais, eles têm ponto de fusão que variam desde poucas centenas de graus, 300, 400 graus, até mais de 1000 graus Celsius. Então, uma variação, por exemplo, de 500 graus seria uma variação razoável que um metal poderia sofrer sem mudar de estado, sem derreter, sem sofrer processo de fusão. Então ele se manteria sólido e a gente então verificaria apenas uma variação nas suas dimensões, não uma mudança de estado. Então vamos colocar aqui uma variação de temperatura de 500 graus Celsius. Só que aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como a gente vai trabalhar aqui com esses valores, né? Variação de comprimento 2 centímetros e comprimento inicial 1 metro, é prudente que a gente escreva todas na mesma unidade de medida, para não haver confusão depois quando a gente for fazer a operação. Então, onde a gente está valendo aqui 1 metro, eu vou ler 100 centímetros. Só que eu vou escrever o 100 assim, viu, galera? Que é para já começar a forçar um pouquinho essa operação com potências de 10. Depois, no momento, eu vou gravar um textinho aí, um videozinho, para a gente poder operar com essas potências de 10, vocês perceberem que não são operações difíceis, mas que é bom a gente se familiarizar com elas, porque aparecem números daqui a pouco 1000, 1 milhão, muito grandes, ou números muito pequenos, e a gente começar a escrever 0, 0, 0, 0 demais, aumenta muito a chance da gente errar e dificulta para fazer as operações. Então, vamos escrever aqui 1 metro, né, em centímetros, então são 100 centímetros, e como a gente tinha pensado, uma variação de temperatura de 500 graus Celsius. Então, olha só, 500, vamos escrever o 500 aqui bem elegante, 500, 5 vezes 100 graus Celsius. Bom, vamos fazer essa operação. Centímetro dividido por centímetro, deu 1, a gente cancela, né?
2 dividido por 5 dá 0,4 dividido 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta, e o grau Celsius lá embaixo que ninguém mexeu com ele, deixa ele lá. Vamos escrever esse número aqui de uma forma mais elegante, né, mais bonita. Vamos passar esse 10 à quarta e esse grau Celsius lá para cima no numerador da fração. Só não esquecendo de fazer o seguinte: quando a gente muda de posição na fração, a gente tem por obrigação que inverter o sinal do expoente. Então, vamos inverter o sinal desse expoente que está aqui, vamos inverter o sinal desse expoente daqui e a gente escreve lá em cima. Da mesma forma, se vocês quiserem passar um numerador para o denominador, podem fazer isso tranquilamente, se a operação necessitar, se vocês quiserem fazer isso. Mas não se esqueçam nunca de inverter o sinalzinho do expoente, tá? Então vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 4. Só para lembrar que esse 10 à quarta está aqui dividindo, tá certo? Eu escrevi ele multiplicando, mas ele estava originalmente dividindo. E o grau Celsius, da mesma forma, teve o seu expoente alterado. Ainda dando uma ajeitada nesse número, né, para ficar naquela famosa notação científica, a gente vai passar essa vírgula para cá. Então vai passar de 0,4 para 4, quer dizer, a gente vai multiplicar por 10 uma vez. Então vai ficar 0,4 vezes 10 dá 4. E se a gente acrescentou um 10 aqui, a gente tem que retirar um 10 daqui para não perder esse número, né? Para não aumentar sem reduzir e alterar o número. Então tá aí. 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, o que esse valor representa? Esse valor representa aquela constante que a gente obteria se usássemos essa mesma estrutura de proporção matemática para qualquer régua que fosse construída a partir daquele metal hipotético M ali. Então, se eu usasse a régua B, se eu usasse uma régua C, uma régua D qualquer que fosse feita daquele material e que sofresse essas variações de temperatura que a gente estabeleceu aqui, nós encontraríamos este mesmo valor. Então, esse valor, ele representa uma identidade térmica daquele metal hipotético. Cada material da natureza possui a sua identidade térmica, o seu coeficiente, a sua constante de dilatação. E a partir desse valor, a gente consegue então comparar materiais. Aqueles materiais que apresentam essas constantes mais elevadas, maiores, são materiais que se dilatam mais facilmente do que os outros. Então, quanto maior for esse valor, maior será a capacidade ou a tendência de dilatação que aquele material sofreria. Então a gente vai escrever essa expressãozinha numa fórmula agora, que é a fórmula que nós vamos utilizar na resolução dos exercícios que a gente vai daqui a pouco trabalhar exatamente sobre a dilatação térmica. Então vamos fazer aqui uma expressão geral, ó. Variação do comprimento dividida pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura é igual a uma constante. Os livros de física, os livros didáticos, costumam utilizar a letra alfa para representar essa constante térmica de dilatação linear dos materiais. Aí a gente vai expressar essa equaçãozinha aqui, né, uma formulazinha, uma equação matemática, mas vamos destacar exatamente a variação do comprimento, que é o tema da nossa aula, né? Isso aqui é a dilatação linear que o objeto vai sofrer. Então a gente vai passar esse produto que está aqui embaixo, ó, L0 vezes ΔT, a gente vai jogar lá para o outro lado, ele estava aqui dividindo, vai para lá multiplicando, e a gente então vai escrever essa expressãozinha assim, ΔL é igual comprimento inicial vezes o alfa, que é a constante do material, vezes a variação de temperatura, e a gente então encontra a fórmula geral da dilatação linear de um sólido. Lembrando, né, que esse ΔL é a dilatação térmica e que esse alfazinho tem um nome que é coeficiente de dilatação linear
do material. Cada material, portanto, possui o seu. Certo? Bom, então é com essa formulazinha que a gente vai calcular a dilatação linear de um material qualquer quando eles nos fornecerem no exercício o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Então a gente fecha a equação e entende o seguinte: a dilatação linear de um material, de um objeto, depende do quê? Do seu comprimento inicial, ou seja, quanto maior ele for, mais vai se dilatar, da sua constante de dilatação, que é o seu coeficiente de dilatação linear, e da variação de temperatura a que esse objeto for submetido. Quando a gente for analisar a dilatação superficial, ou seja, a dilatação que ocorre em duas dimensões, por exemplo, um aumento de comprimento e um aumento de altura ao mesmo tempo, então aumenta superficialmente aquele objeto, né? A gente faz uma analogia e até por aproximação podemos copiar a estrutura matemática dessa expressãozinha que está aqui. Então a gente vai ter agora a dilatação superficial. Então temos a dilatação superficial, que é aquela dilatação que ocorre em duas dimensões. Então está aqui a dilatação superficial. E como é que seria a expressão para o cálculo da dilatação superficial? Seguindo essa estrutura aqui, variação de superfície ou variação de área é igual à área inicial, aqui era o comprimento inicial, multiplicando a constante de dilatação, só que agora como são duas dimensões, nós vamos usar 2 alfas desse. Aí a gente vai usar a letrinha beta para representar os 2 alfas, vezes a variação da temperatura. Então, é com essa expressão que a gente vai calcular a variação de área que ocorre quando um objeto é aquecido. E, seguindo a mesma estrutura matemática, a dilatação volumétrica. Então, a dilatação que ocorre em 3 dimensões, ela vai ter a mesma estrutura matemática, ΔV, variação de volume, é igual ao que agora? Área inicial, então aqui vai ser volume inicial, vezes. Como nós temos a constante de dilatação, lá são 3 dimensões, vão ser 3 alfas desse. A gente usa a letrinha gama para representar essa constante, vezes a variação da temperatura. Pronto, então com essa formulazinha, a gente calcula a variação de volume que um sólido irá sofrer, que um objeto irá sofrer quando sua temperatura aumentar, né? Então a gente pode até fazer o registro aqui, né, de que esse beta equivale a 2 alfas e que o gama equivale a 3 alfas, representando aí as 2 ou 3 dimensões que as dilatações superficial e volumétrica vão apresentar para a gente, tá certo? Bom, essa estrutura matemática da dilatação térmica, a partir dessas 3 formulazinhas, a gente vai agora resolver uma série de exercícios para a gente praticar um pouco isso aí. Vocês vão perceber que os exercícios não são complexos, não são muito difíceis, só atenção para esse tratamento matemático que eu dei aqui, no caso das potências de 10, né? Então tem que ter um pouquinho de atenção nisso, porque não é uma operação que a gente faça frequentemente, né? Então a gente tem, não é difícil, ela é bem fácil, mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção na hora de trabalhar com essas potências de 10 aí. Tá certo, gente? Então agora a gente vai resolver exercícios e depois vamos falar um pouquinho da dilatação dos líquidos, tá certo? Que vai ser uma dilatação volumétrica, mas que tem um detalhezinho lá que merece a atenção da gente, beleza? Então a gente se vê nos exercícios, bora estudar. Vamos estudar dilatação térmica agora fazendo questões. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Até mais.